Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Amém? Gente, é tão interessante essa história. E essa história está falando comigo há 2 semanas e movendo na minha vida. E nessa última semana, Deus já pôde usar essa palavra que Ele me deu para abençoar pessoas. E é tão importante, gente, a gente ver, porque às vezes são 2 versículos que estão aqui falando de uma pessoa. E a única vez que Jabes foi citado na Bíblia foi através desses 2 versículos. Não se fala mais em Jabes na Bíblia inteira. A gente não ouve mais a história, não sabemos mais nada além do que está escrito aqui. Mas se está escrito aqui, é porque é importante. Se está nesta palavra, é porque Deus tem algo para falar comigo e com você através desse cara chamado Jabes. A oração de Jabes é muito famosa, não sei se vocês sabem, mas tem até um livrinho, um livretinho que fala da oração de Jabes. A oração, essa oração minúscula que ele fez ao Senhor, mas que o Senhor respondeu, como está escrito aqui. Amém? Mas aí, vamos lá então, para a gente começar. Afinal de contas, quem foi esse homem que foi escolhido por Deus para fazer parte da história do Antigo Testamento? Quem foi esse homem? E aqui a gente não pode achar nada, né? Eu sempre falo isso. Aqui nós não estamos para achar nada. A gente fala do que a palavra de Deus diz. E nesses 2 versículos, a gente consegue encontrar informações importantíssimas a respeito de Jabes. Então, vamos lá. A primeira delas é que Jabes, apesar dele ter nascido na tribo de Judá, Jabes fazia parte da tribo de Judá, isso a gente consegue aí ver um pouquinho antes, nos versículos anteriores, né? Porque eles estão descrevendo aí os descendentes de Judá. E aí para de falar aqueles nomes, né, maravilhosos, fulano, que é de ciclano, que é não sei o quê, bababá, e vai. E aí para um momento para contar uma historinha, né? E aí, vamos lá. Então, ele nasceu nessa tribo de Judá. E Judá, gente, o significado da palavra Judá, olha que interessante, é louvado, glorificado e também significa alegria. Então, esse carinha, chamado Jabes, chegou, né, numa tribo que representava a glória, a honra, uma tribo alegre, uma das tribos mais importantes das 12 tribos, né, de Israel. E aí, o que acontece aqui? Ele, quando nasce, a mãe dele, que também diz aqui na Bíblia, no versículo 9, diz: a sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Então, esse nome não veio do nada. Esse nome, ele tinha um significado. Jabes recebeu um nome que significava alguma coisa para aquela mãe. E não era um significado bom, né? Diz aqui que ela deu esse nome porque ela tinha sofrido muito durante o parto. Então, nasceu Jabes, ela devia ter sofrido horrores, né? E aí ela olha para aquele bebezinho e fala: você vai chamar Dor. Jabes, o significado desse nome é dor. Então, aquele bebezinho recebeu ali, ele já recebeu um carimbo da própria mãe, dizendo que cada vez que ela olhasse para ele, ela ia chamá-lo de Dor. Ela ia lembrar daquilo que ela viveu no momento que ele nasceu.
Olha que pesado. Oi, dor. Oi, dorzinha. Vem aqui, querida dor. Olha que peso sobre esta criança. E Jabes cresceu debaixo deste jugo, debaixo deste rótulo, debaixo deste peso. Amém? Só que, então, tem esse ponto aí do peso e do jugo, né, sobre a vida dele. Só que tem um porém aqui. Que no mesmo, olha o que diz aqui, ó. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada o quê? Da sua família. Então, o texto já começa dizendo que esse cara era um cara importante, que ele era alguém especial, que ele era uma pessoa diferenciada no meio da sua família. Ele era o quê? Respeitado. Olha que forte isso. Ele era a pessoa mais respeitada dentro da sua família. Amém? Então, essas 3 características a gente encontra aqui neste primeiro versículo do capítulo 4, aqui o versículo 9. Então, Jabes, ele nasceu na tribo de Judá, ele tinha tudo para ser, né, aquele povo alegre, feliz, e no meio daquela alegria toda, tinha um menininho que devia andar de cabeça baixa, porque todo mundo falava, ô dor, ô dor, ô dor, vem aqui, vamos jogar uma bola, ô dor para lá, ô dor para cá, né? Só que, quando ele se transformou num homem, diz o quê? Que ele era o mais respeitado. Então, gente, é interessante aqui, o primeiro ponto que eu quero reforçar para vocês é o quão importante é nós nos livrarmos dos rótulos que nós recebemos. Amém? Esse cara tinha tudo para ele viver numa caverna. Ele tinha tudo. Imagina o bullying, se fosse nos dias de hoje, coitado desse menino, coitado desse adolescente, coitado desse jovem. Imagina a quantidade de bullying que ele ia receber. Né? Então, os sentimentos que deviam rodear Jabes, sentimentos de dor, sentimentos de culpa, por ter, né, feito a mãe dele passar por sofrimentos, passar por tanta dor, para que chegasse ao ponto dela querer dar esse nome para ele. Né? E tudo isso foi incutido na vida de Jabes. Só que aí a gente olha aqui nessa história interessantíssima, maravilhosa, assim, que deixa uma lição. São os mais. Eu amo os mais de Deus. Sempre a gente encontra um mas. Vocês conseguem encontrar os mas nas histórias da Bíblia? A transformação, quando Deus entra, o mais representa, mais Deus tem algo, mais a palavra de Deus é maior, mais Deus tem planos sobre tudo isso daqui, mais ele resolveu e ele escolheu andar com Deus. Porque a palavra de hoje, sabe o que é o tema dessa pregação? Você é o que você escolhe ser. Nós somos exatamente aquilo que nós escolhemos ser. É ou não é? Quem discorda aqui? Alguém discorda desse ponto? Eu escolho, eu sempre falo isso aqui para vocês. A gente acorda e vai dormir fazendo o quê? Escolha. Você abre o olho, você já não começa a escolher? Você já começa, sua cabeça vai. Você está escolhendo o que você vai fazer, você está escolhendo quais são as suas prioridades, você está escolhendo, você faz sempre as suas escolhas e a gente vai dormir também fazendo escolhas. Então, nós somos aquilo que nós escolhemos ser. E vamos ver o que Jabes aqui, ele escolheu ser. Então, olha isso, gente. Dentro desse texto, quando a gente entra aqui no versículo 10, pula das características de Jabes para uma ação dele. Para uma ação que foi o quê? Uma oração. Então, o que a gente percebe aqui que Jabes, ele era um homem que escolheu andar com quem? Com Deus.
E por isso ele foi levantado como o homem mais respeitado dentro da sua família. E essa oração, gente, ela é tão simples, ela é tão objetiva, ela é tão verdadeira e ela é de uma tremenda confiança em Deus. Jabes chega diante de Deus e ele pede 4 coisas ao Senhor. Olha o que ele orou. Mas Jabes orou assim a Deus, ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me, dá-me muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Amém? Então ele vai diante de Deus, ele pede 4 coisas para Deus. Ele não fala muita coisa, ele não enrola, ele não monta todo um cenário, ele não, sabe? É simples, gente. E aqui fica um exemplo maravilhoso de como é simples a gente se achegar à presença de Deus. Como é simples a gente caminhar com Deus. Como é simples e fácil a nossa relação com Deus. É muito simples, porque encerra esse versículo dizendo o quê? E Deus negou a sua oração? Deus ignorou a sua oração? Deus nem ouviu, não está nem aí porque ele está muito ocupado com um monte de coisa que ele tem para fazer? Não, gente. Deus atendeu aquela oração. Amém? Mas a gente tem que prestar muito atenção. Para uma pessoa chegar assim diante de Deus, é porque ele tem intimidade. É porque ele crê. É porque ele confia. É porque ele está ali do lado a lado com o Senhor. E essa oração, ela tem 4 aprendizados maravilhosos que eu quero compartilhar com vocês. Vocês estão comigo aí? Então, a gente viu já quem foi esse cara. A gente viu os rótulos que ele recebeu. A gente viu o peso que tinha sobre a vida dele. Né? A gente viu o quanto que a mãe dele, né, devia olhar para ele e voltar para aquele momento momento de luta, de dor que ela teve. Só que, olha que interessante isso. Então, uma frase que eu gosto muito, antes da gente entrar aqui na oração, olha, presta atenção nessa frase, que diz assim: o oposto do sucesso não é o fracasso, e sim a desistência. Vocês já tinham ouvido essa frase? Não é muito legal? Porque a gente acha que o oposto do sucesso é o fracasso. Ah, se eu não tenho sucesso, eu fracassei. Não. Você fracassa quando você desiste. Né? E nós não vamos desistir. Nós somos um povo que não desiste. Amém? E Jabes não desistiu. Então, o oposto do sucesso, gente, presta muito atenção e leva essa frase para a tua vida. Não é o fracasso, e sim a desistência. Então, vamos entrar aqui nas lições que essa oração de Jabes traz hoje para mim e para você. A primeira coisa que a gente vê que Jabes pede aqui é o quê? Ele pediu a bênção de Deus. Tem uma ordem para a gente caminhar com o Senhor. Muitas vezes a gente atropela essa ordem. A gente quer ir de trás para frente. A gente quer o Deus que abençoa, ou Deus que te entrega a bênção, mas a gente não quer aquele Deus que é poderoso para abençoar. Então, a primeira coisa que ele fez, gente, ele pediu o quê? Senhor, olha como ele ora. Ó Deus, abençoa-me. Que a tua bênção esteja sobre mim. Que a tua bênção esteja sobre a minha vida. Amém? E nós vamos vencer, gente, as nossas lutas. Nós vamos vencer as nossas dificuldades. Nós vamos nos livrar dos nossos fardos, dos rótulos que o mundo às vezes coloca sobre nós, ou até mesmo nós nos colocamos, autocolocamos.
né? Mas a gente só vai se livrar disso se a gente entender, reconhecer a importância da bênção de Deus sobre a nossa vida. Deus quer nos abençoar, independente de pedidos, independente da sua lista. E eu não estou menosprezando a tua lista, porque a Bíblia diz que nós temos que chegar a Deus pedindo, senão como que nós vamos receber? Né? Ele diz, nós temos que ser claros nos nossos pedidos. Mas antes de qualquer coisa, a bênção de Deus, ela tem que ser suficiente para nós, independente daquilo que Ele tem para dar para mim e para você. Vocês entendem o valor da bênção de Deus? Né? A gente fala tanto isso, ai, que Deus te abençoe, né? Que o Senhor te abençoe. Né? Eu vou no mercado, eu passo no caixa, eu falo, poxa, que Deus te abençoe. E aquilo sai do meu coração, porque eu quero que Deus abençoe aquela vida. Que aquela pessoa tenha uma vida abençoada por Deus. Eu não sei o que ela passa, eu não sei, às vezes eu nem conheço, não sei nem se eu vou ver de novo. Mas a bênção de Deus é algo precioso, é algo especial que nós precisamos desejar. Lembra que nós somos aquilo que nós escolhemos. Amém? Então, a primeira coisa aqui é isso. A gente precisa entender a importância da bênção de Deus sobre nós. Jabes, né? Não tem a declaração de Jabes, não tem tudo além do que está escrito aqui, é achismo do ser humano. Não existe nada além desses 2 versículos sobre a história desse homem. Só que o que a gente vê é que ele foi o quê? Um homem respeitado, ou seja, naquela época, né, homens respeitados eram homens que tinham o quê, né? Igual Abraão. Abraão era respeitado entre as nações, por quê? Porque ele era um homem abençoado, próspero, né, e tudo mais. E era um homem que amava a Deus. Amém? Então, ele não aceitou ser reconhecido como alguém que representa dor, alguém que oferece dor, alguém que é um coitadinho, alguém que as pessoas olham e falam, meu Deus, esse cara aqui, coitado dele. Ô dó, né? Não, gente, ele não aceitou. Ele pede ao Senhor a bênção sobre ele. E às vezes, gente, sabe o que acontece? A gente se sente desqualificado. Quem já se sentiu desqualificado até para falar com Deus? Ai, mas será que Deus vai ouvir? Ai, mas será que Deus é comigo? Ai, mas eu já fiz tanta coisa. Ai, mas será? Ai, mas eu sou um coitado. Ai, mas eu pequei. Ai, mas eu fiz errado. Ai, mas o fulano falou tal coisa a meu respeito. Ai, mas eu realmente não dou certo. Né? Ah, tudo que eu faço dá errado. Né? E às vezes você vai vivendo desse jeito. Mas olha o que está escrito lá em Mateus 11, versículo 18. Mateus 11, versículo 18. Desculpa, 28. Mateus 11, 28. Presta atenção o que diz aqui, gente. Esse texto não existia ainda na época de Jabes, né? Porque Jesus ainda não estava no meio deles. Jabes viveu ali no Antigo Testamento. Mas olha o que Jesus tem para mim e para você hoje. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. E eu, o que Jesus está dizendo aqui? Eu lhes darei o quê? Descanso. Há um descanso de Deus para a tua vida. Há algo de Deus para você. E não é o que o homem está dizendo. Você tem que olhar e saber o que Deus diz a teu respeito. O que Deus diz a respeito da tua casa. O que Deus diz a respeito da tua família. Por isso que é importante a gente valorizar e solicitar através da nossa oração a bênção de Deus. Amém? Segundo ponto da oração aqui de Jabes. Olha o que ele pediu. Vamos lá. Segundo
Segundo ponto aqui da oração. Abençoa-me e dai-me muitas terras. Amém? Olha o que ele pede. Primeiro, é a bênção de Deus. Ele precisa que Deus o abençoe. Segunda coisa, ele quer ir além. Ele pede para o Senhor, Senhor, abençoa-me, dá-me muitas terras. Gente, não tem problema você pedir para o Senhor uma prosperidade sobre a sua vida. Deus é dono do ouro e da prata. Ele sabe aquilo, ele tem algo reservado para você. E às vezes a gente se intimida. Ai, mas será que eu vou chegar pedindo essas coisas para Deus? Aqui a oração de Jabes, ele deixa um exemplo claro para nós. Dai-me, abençoa-me, dai-me muitas terras. Né? Ele está pedindo a provisão de Deus sobre a vida dele. E aí, olha que maravilhoso fica aqui de motivação para a gente. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e declarar e pedir aquilo que está no nosso coração. Aquilo que nós entendemos que vai ser bênção para as nossas vidas. A questão aqui é que a gente precisa cuidar, gente. É um ponto assim que nós precisamos tomar muito cuidado só, é saber, como diz a palavra de Deus, onde está o teu tesouro, ali está o quê? O teu coração. E Jabes começa pedindo o quê? A bênção de Deus sobre a vida dele. Ele não começa pedindo as coisas. Lembra que eu falei? Muitas vezes a gente quer as coisas, né, que vão saciar nossa vida, ou que são uma necessidade genuína, mas a gente pula fases. E aqui a gente não pode pular as fases. A gente tem que entender essa caminhada, esse processo. Então, a gente precisa pedir ao Senhor. Olha o que está lá em Mateus 7,11. Vamos ler lá. Mateus 7,11. Eu vou ler com vocês aqui, fica mais fácil que eu ficar abrindo um monte de vezes a Bíblia. Olha isso, gente. Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu. Olha que lindo isso. Quem é pai e mãe aqui sabe, né? A gente faz de um tudo para um filho. Né? A gente quer dar o melhor, a gente quer prover a melhor escola, a gente quer fazer tudo que está ao nosso alcance. Mas a gente também precisa ter sabedoria. Eu vejo, às vezes, que a gente em casa, às vezes a gente tem algo que está aqui na nossa mão, ó, para dar para o Felipe. Está aqui, ó. E o Felipe está pedindo. Só que eu sei que se eu entregar aquilo para o Felipe, não vai ser legal para a vida dele. Porque ou ele não vai valorizar, ou não vai ser bom, a gente sabe. E Deus também, muito mais que nós, Ele sabe. Então, Ele vai entregar na tua mão aquilo que você sabe administrar, aquilo que não vai roubar você das mãos de Deus, aquilo que você vai colocar, que você vai saber administrar sem que tire você da prioridade que é Deus. Vocês estão entendendo? Deus abençoa, Deus tem prosperidade. Mas muitas vezes, quando a gente chega nesse ponto e recebe aquilo que Deus tem, sabe o que acontece? Quem já viu isso? Fecha a Bíblia. Ou deixa aberta no Salmo 91, lá decorando o espaço lá na sala. E vai viver a sua vida como se não houvesse amanhã. Né? E é esse que é o ponto, gente. Quando a gente entende que Deus está no centro da nossa vida, a gente tem autoridade para ir lá e falar, Senhor, alarga as estacas aqui, alarga as tendas. Vai, Senhor, eu quero ir além. Me abençoa, Pai. Prospera a minha vida. Amém? E aí, gente, olha o terceiro ponto aqui da oração. O terceiro ponto da oração de Jabes. A terceira coisa que ele pede ao Senhor. Olha o que ele diz aqui, que interessante. Fica comigo.
Amém? Olha que interessante. Ele fala, Senhor, fica comigo. Me abençoa, me prospera, mas fica comigo. Fica do meu lado. Eu preciso da tua presença. Eu não sou nada sem o Senhor. Anda comigo, fica aqui comigo. Não me abandona. Olha que lindo isso, a dependência de Jabes, né? A dependência dele, a entrega dele, a confiança dele. E esse pedido, gente, o segundo pedido que ele faz, ele só vai fazer sentido se nós entendermos que nós precisamos da presença de Deus para tudo. Amém? Nós precisamos da presença de Deus para tudo. E aqui fica um alerta para mim e para você. Quantos de nós não levantamos, né, acordamos, abrimos os olhos, fazemos as nossas escolhas e esquecemos de colocar Deus nelas? Esquecemos. Nem lembramos que Deus existe. Vamos viver, faz plano, acontece, negócios, trabalho, família. Vamos fazendo, vamos seguindo. Só que a gente precisa entender a importância da presença de Deus. Porque quando a presença de Deus está sobre nós, há o quê? Sabedoria, autoridade, temor, graça, que é favor imerecido. Deus dá graça, derrama graça sobre nós. Amém? Eu lembro que quando eu trabalho, acho que eu já contei uma história aqui para vocês dos meus trabalhos, né? Eu sou formada em propaganda e marketing, trabalhei em grandes empresas, em São Paulo, blá, blá, blá. Bom, isso vocês já sabem. E aí eu lembro que eu troquei de empresa, eu saí da TAM, eu entreguei um currículo na TAM e eu fui chamada. Aí, quando eu comecei a orar e falar, poxa, não é mais aqui, eu entreguei um currículo e fui para o ABN. Quando eu fiquei 9 anos no ABN, eu falei, poxa, eu preciso, acabou meu tempo aqui. Eu entreguei mais um currículo e fui para o Citibank. E lá foi meu último trabalho na minha área de marketing, antes de eu ficar 100% na obra de Deus. Gente, e tinha uma vaga para o departamento de marketing. É um banco americano, né? Citibank é um banco americano, é o Bradesco nos Estados Unidos, é o Bradescão que nós temos aqui, é o Citibank lá, né? E tinha um pequeno porém. Eu falo em inglês tipo, what's your name? I love you, para o meu marido. E mais algumas coisas. E eu estava lá, Deus me pôs lá. Eu fazia call com os Estados Unidos com uma pessoa do meu lado, negociava, falava, e nada me travava, gente. Fechava negócio, fazia... E nada, porque Deus me colocou naquele lugar. Sendo que todo mundo falava inglês e, sei lá, eu não. Olha, entende o que eu estou dizendo? Quando a gente fala, Deus me abençoa, abre as portas, você precisa de um currículo. Você precisa de um agir de Deus. Um só. Porque quando eu fiz na força do meu braço, eu lembro, agora eu vou trabalhar. Agora eu quero ser uma trabalhadora do Brasil. Eu imprimi, na época, trocentos currículos, enfiei numa pasta bonitinha, me vesti toda, peguei o metrô, desci na estação Paraíso e falei, eu vou andar a Paulista, né? Na ousadia de jovem, né? Eu vou andar a Paulista distribuindo currículos, porque eu quero trabalhar na Paulista. Então, eu vou distribuir currículos, vou de um lado e volto distribuindo do outro lado. Coitada, né? Oh, coitada. Andei, acho que metade da Paulista estava com a língua de fora, entregava os currículos. Eu via uma empresa, falava, aqui é legal, vou deixar um currículo. Deixava. Quantas ligações eu recebi? 0. Mas quando eu falei, Deus, eu quero viver nada mais, nada menos do que tudo aquilo que o Senhor tem reservado para mim, porque isso tudo é importante. Com um currículo, eu trabalhei nas maiores empresas de São Paulo. Amém? E Deus não olha para a minha limitação.
Deus olha para o coração. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, a terceira oração de Jabes, ela é totalmente ligada à segunda. Porque não adianta a gente querer as coisas se a gente não entende que a presença de Deus é fundamental na nossa vida. Ele fala, fica comigo, anda comigo, eu preciso da tua presença. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo até aí ou não? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Porque Deus não acabou de falar ainda não. Olha isso, gente. Vamos ler Salmo 51, 11. Salmo 51, versículo 11. Esse texto, depois você lê na tua casa, esses textos todos que eu lê tudo, porque aí vocês vão entender o contexto. Mas eu vou resumir rapidamente aqui. Aqui é uma oração de arrependimento e perdão que Davi está fazendo. E Davi já era poderoso aqui. E aí olha o que ele fala. Olha isso. Vamos ler do 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi chegou para Deus e falou, Deus, não tira minhas riquezas, minhas mulheres, não tira tudo que eu tenho, porque eu conquistei tanto até aqui. Ele pediu isso para Deus. Por que ele não pediu? Porque ele tinha errado. Mas mais importante na vida de Davi do que qualquer coisa que ele tivesse, era o quê? A presença de Deus e o Espírito Santo sobre a vida dele. Olha que lindo isso, a gente entender e a gente reconhecer que nós precisamos de Deus e o resto é consequência desta nossa decisão. Amém? E aqui, gente, eu quero deixar um lembrete para você que é muito importante na tua caminhada com Deus. Lembre-se que o Deus das bênçãos, ele é muito mais importante do que as bênçãos de Deus. Amém? O Deus das bênçãos, ele é mais importante, ele tem que ser mais importante na nossa vida do que as bênçãos de Deus. Porque quando a gente vive essa vida de busca, de intimidade, de obediência, o resto é consequência. Amém? Glória a Deus. Vamos para o último ponto. Quarto ponto, o que ele ora aqui? Vamos voltar lá para Crônicas. A última coisa que Jabes pede ao Senhor é o quê? Livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Amém? Livra-me, Senhor. Estava conversando com a... Esqueci seu nome, desculpa. Feca. Eu estava conversando com a Feca um pouquinho antes do culto. E aí ela falou assim para mim, você já pegou Covid? Eu falei, eu não sei. Não sei, gente. Nem eu, nem o Serginho, nem a gente não sabe. Se a gente já pegou, se a gente não pegou. Nem sei. E eu nem penso também nisso. Eu já, será? Será que aquele momento, será que aquela hora, aquele dia que eu fiquei gripada? Não sei. Sinceramente. Mas sabe o que eu sei? Que eu oro a oração do Pai Nosso todo dia. Sabe por quê? Porque não tem oração mais completa do que a oração do Pai Nosso. Se vocês souberem de alguma, vocês me falam. Mas não tem. Porque ali você é entrega, é confiança. É duro, viu? Porque eu já tive que descobrir, viver na pele, o pão nosso de cada dia me dá hoje. A essa hora eu não gostei muito. Falei, poxa Deus, o pão nosso de cada dia é um pouco difícil, né, de viver essa parte.
Mas é bom, gente, sabe por quê? Porque aí você olha que você não é de você que vem, é Deus que socorre, é Deus que faz, é Deus que supre. Aí você fala, a minha vida não está na mão de ninguém. Sabe por quê? Porque é meu Deus que supre todas as coisas. Amém? É muito bom isso. E ele encerra a oração dele para Deus. Ele clama pela proteção de Deus. Não encontramos, gente, refúgio, não encontramos força, não encontramos socorro fora da presença de Deus. Vocês sabem que eu sou meio João Batista, né? Para algumas coisas. E às vezes eu vejo algumas situações que chegam até mim, que aí eu respiro, conto até 28, porque 10 para mim não rola. Eu conto até 28. E aí eu paro e eu falo assim, mas cadê a sua yoga? A respiração não está funcionando? Mas cadê o não sei o quê? Sabe? Porque no final das contas, todo mundo vem para onde? Na hora do perrengue. Para Deus. Vivemos a nossa vida, fazemos as nossas escolhas, mas no final das contas a gente sabe quem resolve nosso perrengue. Nós sabemos quem é que age quando a gente precisa. É quem? Deus. Não é a estatuinha, não é o gnominho, não é o sei lá o quê, não sei. Aí tem vários, que eu posso ficar até amanhã de manhã falando. É Deus. Amém? Deus que vai te livrar. Deus que vai guardar a tua casa, porque a palavra dele diz assim, em vão vigiam os sentinelas se o Senhor não guardar o quê? A casa. Amém? Deus tem promessas para você. Deus tem bênçãos para a tua vida. Mas Ele quer que você confie, que você entregue, que você obedeça, que você escolha viver essa palavra. Amém? Então, quando ele fez essa oração, livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. A gente pode fazer essa oração. Deus, Ele sabe o que você suporta. Ele não permite que você viva nada além do que você pode suportar, está escrito. Então você pede a Deus, Senhor, livra-me. Livra-me do mal. Me protege. Livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei o que você está passando agora. Eu não sei qual é a dor que pode estar no teu coração. Mas Deus é poderoso para te livrar dessa dor. Mas para você chegar nisso, há um caminho. Há um caminho. Primeiro, você tem que desejar a bênção do Senhor. Depois você vai pedir a Deus. É justo, é correto. Ele diz, pede o que você precisa. A minha necessidade é diferente da tua. A provisão que eu preciso é diferente da tua. E Deus dá na porção que cada um está acostumado. Amém? E aí ele segue. Ele pede para que Deus, ele pede a presença do Senhor. Quantas vezes você se colocou diante de Deus para fazer essa oração? Deus, hoje eu não quero nada. Eu não quero pedir nada, a não ser a tua presença do meu lado. A não ser a tua presença comigo nesse dia. Eu não quero mais nada, Deus. Eu só quero o Senhor pertinho de mim. Só isso que eu quero. Amém. Olha que maravilhoso. Imagina Deus ouvindo você falar isso para Ele. A alegria dele fala, querido, lógico, eu estou aqui. Onde a gente vai? Onde você quer ir? Vamos onde? Estou pronto. Amém. Deus quer que você chame Ele para andar contigo. E por último, Ele quer te livrar de uma oração que Jesus ensinou. O que diz? Livra-me o quê?
de todo o mal. Amém. Deus é poderoso para te livrar do mal. Deus é poderoso para te curar de uma enfermidade. Deus é poderoso para transformar a tua história. Deus é poderoso para prosperar os teus caminhos. Deus é poderoso para te fazer tua vida virar de cabeça para cima. Porque para baixo é sem Deus e para cima é com Deus. Amém. Você crê nisso de todo o seu coração? Gente, olha, eu fiquei ruminando essa palavra 2 semanas. E eu falei, Deus, como numa oração, 2 versículos. Meu Deus, o Senhor está me ensinando tanto. Eu preciso de tão pouquinho para falar com o Senhor. Eu preciso de tão pouquinhas palavras para que a gente fique próximo. E às vezes a gente faz orações. Eu não oro porque eu não sei orar. Eu não oro porque sei lá o quê. A gente vai colocando, o diabo vai, se levantando, e aí colocando rótulos sobre nós, como Jabes recebeu um monte de rótulo, um monte de carimbo na testa dele, só que ele falou, aqui não, jacaré, aqui não. Eu sou filho de Deus, eu sei o que Deus tem para mim. E aí, sabe o que Deus fez? Fez com que na casa dele, aquele que foi chamado de dor, aquele que foi colocado um rótulo para ele ser menosprezado por todos, aquele que a mãe dele devia olhar e não ter boas lembranças, Deus fez ele surgir como o mais respeitado da sua família. Amém. Posso ouvir um amém? Ai, glória a Deus, gente. Só eu que estou animada aqui. Jesus, misericórdia. Gente, para encerrar, assim com chave de ouro, olha o que diz no final do versículo 10. Essa oração de 4 coisinhas que Jabes pediu. Encerra dizendo assim, e Deus fez o quê? Atendeu a sua oração. Vamos ler Mateus 21, 22? Mateus 21, 22. Olha, eu estou usando os clipes que a Cris me deu. Porque as minhas páginas ficavam voando. Eu tenho uma pochete com esses clipes agora. Eu estou arrasando aqui. Vamos lá. Mateus 21, 22. Olha isso. Se crerem, receberão algumas coisinhas que pedirem em oração. É isso? O que está escrito? Lê, vai, vamos ler junto. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. E aí, a gente sabe que Deus, como eu falei, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que prometeu. E se ele fala tudo, é tudo. E quando eu aprendi isso, eu lembro que há 3 anos atrás, sabe qual foi a minha oração de Réveillon? Normalmente a gente faz aquela lista, né? Lista de coisas para o próximo ano, projetos, sonhos e tal, e não sei o quê. E aí eu lembro que eu falei assim, quer saber? Esse ano, Deus, eu não vou fazer lista nenhuma. Sabe o que eu quero te pedir? A única coisa que eu quero te pedir, Senhor, é que eu não viva, que a minha família não viva, que na minha casa nós não vivamos. Nada mais, nada menos do que tudo aquilo que Deus tem reservado para mim. Precisa mais? Você precisa mais? Me diz se você precisa mais. Gente, quando a gente entende que o que a gente precisa é da bênção de Deus, quando a gente entende que os caminhos de Deus são bons, que a vontade de Deus é perfeita, a gente só precisa crer e pedir com todo o coração. Se você hoje crer, receberá tudo o que você pedir em oração. Tudo. Amém? Não é pouca coisa, gente. É tudo. É um desafio para mim e para você. Sabe por quê?
Há poder sobre a tua vida. E o diabo quer dizer que você não tem poder. O diabo quer te intimidar. O diabo quer dizer que você é pecador. O diabo quer dizer que você errou. O diabo quer dizer que você não sabe orar. O diabo quer dizer que você está vivendo fruto da tua não sei o quê. Só que Deus faz tudo novo. Quando a gente pede perdão para Deus, sabe o que ele faz? Ele joga no mar do esquecimento. Acabou o assunto. Fim, ponto final. E dali você começa uma nova história com Deus. Então, querido, creia que há poder na sua oração quando ela é feita com fé e com o coração. Amém? Deus olha o quê? O coração. Por isso que você precisa orar, crendo no que você está falando, crendo com quem você está falando, crendo no poder daquele com quem você está falando. E aí você vai estar com a tua confiança 100% nele. E aí a situação vai chegar sobre você e você vai falar: Deus, essa situação, eu sei que não é do Senhor para mim. Porque você tem tanta intimidade com Deus que você consegue reconhecer aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E quando é aquilo que é de Deus, você se coloca diante de Deus, porque você creu e você vai receber tudo aquilo que você pedir em oração. Amém? Glória a Deus. Gente, presta atenção. Você é o que você escolhe ser. E o meu convite para você, a minha pergunta para você hoje: quem você está escolhendo ser nesta vida? Porque só tem essa, não tem outra. Quem você está escolhendo ser? E quem você escolhe ser hoje? A partir desta palavra, a partir desse exemplo desse homem que foi abençoado por Deus, que vivia uma vida de amor e temor ao Senhor. Quem você escolhe? Essa decisão não está nas mãos de Deus. Deus, graças a Deus, deu livre-arbítrio. Você é livre para escolher. Nós somos livres. Só que você precisa escolher quem você quer ser. Que vida você quer ter? Que família você quer ter? Que testemunhos você quer dar? Com quem você escolhe andar? Quais são as suas prioridades? É você que escolhe. Deus só está esperando você escolher. E a partir da tua escolha, Ele está de braços abertos, como a gente cantou aqui, para te receber, para caminhar contigo, para andar contigo. Não permita que os rótulos que você recebeu determinem quem você é. Se livre desses rótulos hoje. Entrega nas mãos de Deus. Jabes não escolheu ser o homem que era lembrado por dor. A Bíblia começa dizendo que ele foi o homem mais respeitado da sua família. E que foi um homem que Deus respondeu a sua oração. Isso não é pouca coisa. Amém. Glória a Deus. Não é pandemia que vai decidir quem você é. Não é crise econômica que vai decidir quem você é. Não é isso. Não são as pessoas que vão decidir quem você é. É você. Amém. Então, eu quero que você levante do teu lugar hoje. Levante agora do teu lugar e vamos orar junto. Vamos colocar esses rótulos hoje, eu não sei que rótulos que você recebeu. Ah, mas é assim. Ah, mas tem que ser assim. A minha vida eu recebi isso assim. E Gabriela, sei lá, não é Gabriela? A síndrome, eu nasci assim. Não! Deus tem uma história para você. E hoje fica aqui um marco. E amanhã, essa semana, esse mês, você pode voltar aqui e dar um testemunho se você quiser. Mas a escolha é sua. Não responsabilize Deus por aquilo que está nas tuas mãos. Todo milagre que Jesus fez, o que ele chegou para as pessoas e disse? Você crê? Pega a tua cama e vai. Você crê? Você crê? Eu creio. Eu escolhi crer. Muitos me chamaram de maluca, gente. Vocês não têm noção.
Quando a gente veio para casa, então, vocês não têm noção. A pressão que a gente recebeu. Não foi pouca, não. Era a ponto da gente falar, puxa vida, será que nós estamos escolhendo certo? Será que a gente tomou a decisão certa? É família, amigo, era todo mundo, mas tem certeza. Como que vocês vão para um lugar que vocês não conhecem ninguém? Como que vocês vão começar algo que vocês não conhecem ninguém? A gente conhecia uma pessoa, que é o Motauri que está aqui. Uma pessoa. E vocês estão aqui hoje por fruto dessa escolha. Essas portas são abertas por fruto dessa escolha. Ah, a gente paga um preço? Paga. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente olha para Deus e a gente vê o que Deus está fazendo. E a gente enche o nosso coração de fé. A gente não, Deus. E a gente segue. Sabe por quê? Porque a gente fez uma escolha. E hoje eu convido você a fazer a tua escolha. Feche os teus olhos. Deus, a tua palavra não volta vazia. E essa noite a gente pode aprender um pouco sobre esse homem que o Senhor escolheu para deixar para nós aqui, para todos nós, apenas 2 versículos, Pai, na Bíblia. E se o Senhor deixou essa palavra para nós, se o Senhor deixou esse exemplo de oração, esse exemplo de vitória de Jabes, é porque o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas. E eu hoje me coloco diante do Senhor. Eu escolho andar contigo. Eu escolho o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu escolho, Senhor. Eu escolho viver as tuas promessas. Eu escolho pagar o preço por ser cristã. Eu não quero negociar, Senhor, a minha salvação por nada, nem por ninguém. E eu quero hoje, Pai, fazer essa oração que Jabes fez sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Deus, diz aqui na tua palavra que Jabes orou assim ao Deus de Israel. E hoje, como igreja, nós oramos assim ao Deus de Israel. Senhor, abençoa-nos, dá-nos muitas terras. Fica conosco, Senhor. Precisamos da tua presença, ó Deus. E livra-nos de qualquer coisa que possa nos causar dor. E da mesma forma, Pai, que o Senhor respondeu a Jabes, que o Senhor abençoou a Jabes, Pai. O Senhor atendeu a oração de Jabes, Pai. Olha para as nossas vidas essa noite e atende as nossas orações, Senhor. Deus, eu coloco cada vida que está aqui, quebrando todo o rótulo que foi recebido na infância, na hora que nasceu, palavras de maldição que foram lançadas. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E eu declaro, Senhor, que o que vai prevalecer sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui, sobre a vida dos meus irmãos que estão na live, é a tua vontade, Senhor. Que caia por terra hoje todo o rótulo que nós recebemos, toda a palavra que nós recebemos, toda a palavra que muitas vezes nós declaramos sobre nós, palavras que não vêm do Senhor. Em nome de Jesus, isso está desfeito, isso está quebrado, isso não tem mais poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Deus, nós escolhemos, como diz aqui, nós escolhemos, Senhor. Nós somos o que escolhemos. E nós escolhemos andar com o Senhor. Nós escolhemos entregar as nossas vidas ao Senhor. Porque reconhecemos que sem Ti nada somos, Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra, que ela produza frutos e frutos excelentes na minha vida e na vida dos meus irmãos. E que nós possamos, durante essa semana, fazer essa oração,
fazer essa oração no nosso secreto, abrindo o nosso coração para o Senhor, e que o teu Santo Espírito possa ter liberdade. Traga à nossa memória tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo que precisa ser trazido e lembrado, para que a gente possa, Deus, colocar diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro e já te agradeço, porque tu és um Deus maravilhoso. O Senhor nos deu a permissão de nos chamar de Pai. Nós podemos te chamar de Pai. Somos filhos amados do Senhor. E como nós lemos, se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o Senhor. Por isso, cuida dos seus filhos, abençoa os teus filhos, coloque eles debaixo das tuas asas poderosas e livre eles de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus? Você pode encher teu coração de alegria. E você pode amanhã começar uma segunda diferente. Começar uma segunda com essa oração. Começar uma segunda pedindo a Deus aquilo que você precisa. Porque Ele vai responder a tua oração. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te guarde. Que você tenha uma semana certo e certa de quem você é em Cristo. Amém? Em nome de Jesus.